Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo dos seguros de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. Como eu sempre digo para vocês, a lista é grande, mas vale a pena aqui citar cada um que faz parte desse time campeão. A Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, Expermed, GBUX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Grupo MBM, HDI, Livônios, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros Corporativos, Sabemi, Sancor, União Seguradora, ViaCap, VitalHelp, Zurich e Yellon. E hoje nós vamos mergulhar em um universo que une perícias, tecnologia, técnica e confiança. Recebemos os sócios da Expermed, empresa referência em perícias médicas e serviços técnicos para o mercado segurador. Conosco estão Nadine Della Justina, Eduardo Della Justina e Edevar Filho, que vão contar como a Expermed construiu uma trajetória sólida ao longo de mais de 12 anos, sempre inovando e entregando precisão em soluções que vão muito além das perícias. E antes da gente começar, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, brevemente e contar um pouquinho da sua história. Nadine, vamos começar contigo hoje, estreando aqui no formato de podcast. Ela disse que nunca participou. Verdade. Bom, eu sou a Nadine Della Justina, hoje eu estou como CEO da Expermed. Inicialmente, quando a gente iniciou a empresa, eu ainda era dentista, minha formação é de odontologia. Logo após, eu entrei no RH da Exper e comecei a me dedicar mais a essa parte de gestão. Foi então que eu fui estudar fora, no Vale do Silício, fiz uma pós em empreendedorismo e gestão de startup e voltei para trocar de posição com o Eduardo. Então, me tornei CEO da Expermed em 2020 e até o momento. E hoje estou aí tocando empresa com eles. 2020, no meio da pandemia, No meio da pandemia. Te colocaram lá. No fogo. Eduardo, grande amigo aqui do Seguro Sem Mistério, já participou várias vezes, mas agora também estreando nesse novo formato. Exatamente, sempre prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Eduardo, um dos fundadores da Expermed. Sou de formação advogado e foi a partir daí que em 2013 a gente conseguiu enxergar aí uma lacuna de mercado que existia e a gente acabou migrando, do mercado jurídico e indo para o mercado de perícias médicas. Vai ser um prazer conversar com vocês e eu acho que a história da Expermed ela é encantadora e vai chamar muito a atenção daqueles que querem aprender um pouco o empreendedorismo e com novos modelos de negócio. Tenho certeza disso. Edevar, contigo agora, estreando aqui na telinha do Seguro Sem Mistério. Vamos lá, é isso aí. Primeiramente, é um prazer estar aqui também com os meus sócios, contigo, Júlia. Meu nome é Edevar, sou administrador de formação. Estou na Expermed, não sou fundador, mas estou desde lá do início, desde 2015, por convite do Eduardo e da Nadine, eu ingressei na Expermed, sou o CFO da Expermed. Então, a gente está, vamos contar um pouquinho hoje aí de toda essa trilha, de toda essa nossa trajetória, e é um prazer estar aí com vocês hoje. Olha aí que legal. Nadine, para a gente começar então, o pessoal ali já está se perguntando, 12 anos de Expermed agora em 2025, como que essa história começou, Nadine? Bom, o Eduardo já deu um spoiler ali quando ele falou da formação dele, mas justamente nesse ano, em 2013, a partir de uma conversa despretensiosa entre nós dois, ele trouxe uma visão de mercado que ele tinha por trabalhar num escritório de advocacia que atende as seguradoras, que sempre que necessitava uma perícia médica no processo, era confuso, era desorganizado, os pareceres eram muito técnicos, então isso fazia com que eles não tivessem um embasamento efetivo, assertivo, para ter êxito nas ações judiciais. E ele trouxe esse ponto dizendo que ele percebeu que se tivesse uma pequena administração sobre aquela prestação de serviço, uma organização melhor e talvez laudos mais elucidativos, aquele mercado já seria muito inovador, já seria uma inovação. Foi quando a gente definiu que a gente gostaria, então, de ingressar nesse mundo do empreendedorismo. Fundamos a Expermed em 2013. Como o nosso padrasto é médico e é perito, ele já fazia perícias, ele foi nosso primeiro médico, topou, fazer as perícias junto com a gente. Então, a gente atendia Porto Alegre, arredores, somente perícias médicas. Começamos devagar, mas sempre com um sonho grande. Sempre pensando grande já tivemos uma sede logo de início, fizemos um sistema para um workflow bem inicial também. Então, a gente começou com muito pouco dinheiro, mas o sonho era bem grande. E só para complementar algo, tu vê uma curiosidade, duas, na verdade.
A primeira é que tudo começou nesse prédio aqui, porque nesse prédio no centro ficava o escritório, né, onde a gente trabalhava para seguros, né, para seguradoras. E a segunda curiosidade é que isso mostra a cultura e a essência da Expermed. Essa primeira conversa despretensiosa que a Nadine falou, não sei se ela lembra, mas foi pegando sol em Imbé, né? E o Edevar, quando eu convidei ele para vir ser sócio, a gente estava remando stand-up paddle no Guaíba. É verdade. Né? Então tu vê como isso influencia depois no que a empresa vai se tornar, na cultura, né, de ser leve e pensar nas pessoas. Né? Olha aí, que legal. E, Eduardo, quais que foram os maiores desafios, assim, desses primeiros anos da Expermed? Teve algum momento marcante? Vários. Na verdade, assim, eu tenho em mente dois grandes desafios que a gente enfrentou no começo, né? O primeiro deles era que era um mercado dominado por médicos, evidentemente, porque é perícias médicas que a gente começou, porém eram médicos com muito mais experiência, né, médicos mais velhos, e que eles atendiam as seguradoras como um todo. Então ele fazia a perícia, ele tinha que viajar, ele fazia o laudo, ele fazia tudo. Quando a gente veio com um modelo de negócios de BPO, né, de terceirização das perícias médicas, isso no começo teve um impacto de susto do mercado, mas logo depois as seguradoras viram que ela ia gastar muito menos. Porque eu não preciso mandar um médico daqui para o Piauí. Eu posso contratar um médico do Piauí e ele se desloca pouco para fazer essa perícia. Né? Então esse modelo de BPO, a gente sofreu um pouco de resistência do mercado, mas logo depois fez com que a gente escalasse. E o segundo grande desafio é que as seguradoras, vamos dizer assim, ela tinha 100% de possibilidade de fazer perícia. Ela só contratava perícias médicas em 1%. E o motivo era o seguinte, quando a gente tem um processo judicial, a gente vai ter um perito médico que vai acompanhar essa perícia e ele é de confiança do juiz. E a seguradora poderia contratar um médico para acompanhar essa perícia que chama assistente técnico. Só que na cabeça das seguradoras era assim, mas se o juiz tem um perito que é de confiança dele, por que eu vou botar um médico lá? Ele nunca vai seguir o médico que eu contratei. E aí a gente começou a mostrar, e a gente sempre trazia o exemplo do... nem me lembro na época se era o Neymar, porque eu não sei se ele era o craque da época. Mas era o seguinte, tu imagina, tu tem um time de futebol que tem o Neymar ou o Romário, na época que fosse, e aí chega na hora de bater o pênalti, tu tira o Romário ou tira o Neymar para bater. Era o que a gente falava. O que adianta tu contratar um bom escritório de advocacia, se chega na hora da perícia médica, é o principal momento do processo, e tu não tem alguém para acompanhar. E aí a gente comprovou para as seguradoras que o assistente técnico contratado, ele fazia a gente ganhar a perícia e o processo lá no dia da perícia. Então não era um laudo conflitante com o laudo do perito. Era indo lá, conversando com o perito, mostrando onde estavam as peculiaridades da perícia, e aí a gente começou a fazer com que as seguradoras contratassem médicos em 1%, 5%, 10%, 50%. E aí a gente começou a abrir uma demanda que nem existia, na verdade. Né? Então, acho que esses foram os principais desafios no começo. Olha aí que interessante, desbravando, né, Duca? Praticamente algo que as seguradoras nem praticavam, mas vocês mostraram aí na prática que valia a pena, né? Exatamente. Não só praticar, como adotar em muito mais vezes do que elas estavam adotando, né? Edevar, comenta pra gente o que tu acredita que foi essencial para a empresa crescer, né, com solidez e se tornar a referência que ela é hoje nacionalmente no nosso mercado. Bom, vamos lá. Como a Nadi comentou no início também, né, que lá no início nós já tínhamos até sistema antes mesmo de ter clientes, né? Então, a inovação, ela sempre esteve presente na Expermed, sempre, desde o day one. Então, não tínhamos clientes, mas já tínhamos desenvolvido um software para fazer toda a gestão do nosso dia a dia, enfim, conseguir extrair relatórios. Então, a inovação, sem sombra de dúvidas, é um dos principais pilares, né? A nossa obsessão em atender também bem e com qualidade os clientes. E vamos lá, não só no momento, no ato pericial, mas sim desde atitudes no dia a dia, de responder rápido um cliente, de estar presente com ele, de estar atendendo de fato as necessidades dele, né? E outros dois pontos também, acho que muito importantes também a serem citados, é o foco na nossa cultura e nos nossos colaboradores. Né? A cultura da Expert, como o Eduardo falou, tá um dia lá em Imbé, né? Isso tá presente na gente. Essa conversa que eles tiveram, essa remada que se tornou um convite para entrar na Expert, a gente transmite isso. A gente emana, de fato, essa cultura no dia a dia também da Expert e os nossos colaboradores, né? O nosso time também, um dos principais pilares, os nossos colaboradores, eles são engajados, né? A gente, no dia a dia, a gente tá ali com eles,
e todo mundo veste muito a camiseta mesmo. Isso é muito bonito de ver todo esse nosso caminho. E, Edevar, no dia a dia, como é que é fortalecer essa cultura junto com o time? Bom, a pandemia, ela veio, né, e acabou, enfim, o lockdown, a gente ficou muito distante, né, em alguns momentos, né, do nosso time. E a gente sentiu uma necessidade de estar junto de novo, de estar presente no dia a dia, de conversar do olho no olho também, e não só mais fazer reuniões por vídeo, né. Então, a gente fortalece a cultura tendo um time, tendo reuniões, por exemplo, semanais, como a gente tem de lideranças. Então, a gente se reúne, a gente bate papo mesmo, a gente troca, a gente tem muita troca dentro do nosso time. Olha aí que interessante, a Expermed, inclusive, que tem, né, um espaço físico lá, aqui na sua matriz em Porto Alegre, muito legal, você sempre tem uma preocupação, a gente percebe, né, em oferecer um espaço que realmente os colaboradores e o time aí se sintam muito à vontade, e isso é muito legal, porque o nosso mercado de seguros é um mercado que às vezes é mais técnico, mais quadrado, né, Nadine, e a Expermed vem desde o seu início aí há 12 anos atrás, quebrando essa barreira, né, Eduardo, para mostrar que dá para fazer de maneira, sendo referência como vocês são, mas de uma maneira também, uma cultura leve que vocês trazem aí para todo o time de vocês. Então, fica o nosso parabéns por isso, né? Só queria deixar registrado aqui para quem está nos assistindo. Nadine, a Expermed adota, né, um lema, né, que é vamos muito além das perícias. O que na prática essa filosofia ela reflete nos serviços ofertados pela empresa? Eu acho que na prática a gente quer sempre mostrar para os nossos clientes que a gente vai muito além daquela entrega de um parecer médico técnico, muito além daquele ato pericial em si. Como o Eduardo falou, a gente já desde o início a gente mostrou para os clientes que a prestação de serviço em perícias médicas ela pode ser um investimento muito valioso e não um custo, na verdade. Por quê? Porque a gente, lá no final, reduz custo, a gente leva eficiência operacional, a gente faz com que tenha maior êxito nos processos judiciais, a parte administrativa, quando ela é bem regulada, a gente sabe que não vai se tornar um processo judicial, a indenização vai ser justa, vai ser assertiva. Então, a gente sempre se posiciona no mercado como um parceiro estratégico dos clientes, e não só como o fazedor de perícias. Então, assim, o que a gente quer dizer com um parceiro estratégico? A gente está ali do lado deles para embasar eles com dados estratégicos para as melhores decisões. A gente está ali do lado deles para combater as fraudes. A gente está ali do lado deles para eles não pagarem nem mais nem menos, para pagarem justo, que é o que toda seguradora quer, pelo menos todas. A gente trabalha com quase todas e todas têm esse mesmo discurso. A gente não quer pagar nem menos nem mais, a gente quer pagar o que é justo. E a gente está ali do lado para que eles consigam fazer isso e para que eles também consigam reter o cliente deles, que é o segurado, que eu acho que essa é a ideia de uma boa regulação de sinistro, né? É reter o segurado para ele renovar o seguro e continuar com a seguradora. Isso faz todo sentido, né, Nadine? No sentido de fazer a engrenagem do mutualismo funcionar, né? Como tu disse, pagar nem mais e nem menos, pagar o justo, Exato. Que é devido. Exatamente, exato. E, Eduardo, de que maneira que a companhia, a Expermed, né, ela une a medicina com a tecnologia para aí fornecer análises precisas e de desempenho, como tu estava nos comentando antes? Perfeito. Até a tecnologia, em um primeiro momento, ela veio muito pautada naqueles desafios iniciais que era a gente catequizar o mercado de médicos e a gente convencer também a seguradora a contratar mais perícias. Catequizar é ótimo, Eduardo. Catequizar, agora tu me ganhou. Não, e de fato, né, porque não sei se vocês vão lembrar lá do começo, mas quando entrava uma nova perícia médica e a gente tinha que contratar um médico em outro estado ou algo nesse sentido, a gente tinha que ligar para o médico e explicar o que era uma perícia. Né? Isso a gente está falando de 12 anos atrás. Então, a gente ia dizer para o médico, não, uma perícia é parecido com uma consulta, tu vai ter que avaliar, a gente vai te mandar, né, algumas orientações prévias e tal. E aí o médico, tá, eu aceito fazer. Né? Então, de fato, a gente teve que catequizar. E eu acho que o mercado de perícias médicas no Brasil, ele alavancou muito por a gente fazer esse esforço de convencer médicos a trabalharem com perícia médica. Mas voltando para a parte de tecnologia, num primeiro momento, a nossa tecnologia, então, ela tinha que suprir esses dois desafios, né? O primeiro desafio era como que a gente vai catequizar mais médicos? Tirando, entre aspas, o trabalho que ele não gosta de fazer. O que é o trabalho que ele não gosta de fazer? Ele, por exemplo, tem que analisar todo o processo para entender os detalhes daquele processo e aí se deslocar até a perícia. O que a gente começou a fazer? Orientações para o médico. Então, a gente lia todo o processo, apontava onde estão os pontos importantes e ele chegava na perícia para fazer já com todas aquelas informações consolidadas. E o segundo passo, assim, é até engraçado, mas quando a gente entrou no mercado, os médicos iam com uma folha em branco, anotavam no Word, tinha até um médico bem antigo que ele passava para a secretária dele degravado, né, o que ele tinha dito, e ela ia né, quase que psicografando ali o que ele tinha colocado na perícia.
E aí a gente começou, né, numa primeira versão, mandando desde Google Forms para o médico já, para ele preencher poucas informações. E aí depois trazendo isso para dentro da nossa tecnologia, com a automação de laudos e tudo mais. Então a tecnologia, no primeiro momento, do ponto de vista médico, foi para facilitar o trabalho do médico e a gente conseguir ter uma equipe, né, que hoje está em torno de 3 mil médicos no Brasil inteiro, né, então foi para isso. E para a seguradora, foi, se eu estou tentando convencer eles de que a gente vai fazer diferente e a gente vai entregar resultado, eu tenho que mostrar o resultado. E aí a nossa tecnologia foi muito para consolidar dados e dizer, você está investindo X, está economizando 50X. Então, na verdade, é um investimento, não é um custo. Então, a tecnologia, no primeiro momento, foi para a gente conseguir comprovar essas nossas duas teses de catequizar o mercado e de convencer a seguradora a fazer mais perícias. E contra dados não há argumentos, né, Eduardo? Então, trazendo aí esses dados e mostrando, a prova social, ela acaba valendo, né? Muito mais do que qualquer coisa. O que explica, inclusive, além de toda a referência, de tudo saber aí que vocês têm, né, no que vocês fazem, que explica também vocês atenderem quase todas as seguradoras, né, Nadine, que atuam aí no Brasil. As que não estão, lembrem desse nome, Expermed, procurem a Expermed. Mas, Edevar, vamos falar um pouquinho, né, sobre a metodologia própria de vocês, que aumenta a assertividade administrativa. Como que ela funciona e quais resultados ela tem gerado? Bom, vamos lá. Eu acho que esse tópico é muito importante a gente começar citando ele sobre já a quantidade de perícias realizadas e também a quantidade de dados que a gente tem em cima disso, né? A gente já tem hoje, nesses 12 anos, mais de 400 mil perícias realizadas, então é muito dado para tomada de decisão, né? Esses dados, aliados à Big Data que a gente tem junto ao nosso software, e aí, desde a nossa primeira versão, né, hoje a gente já tem uma versão atualizada também, com pareceres elucidativos, né? Hoje dentro do nosso software também, o profissional que está lá na ponta atuando, ele consegue, em poucos cliques, fazer a perícia. Então, como o Eduardo comentou, escrever, né? Ele pode ir com o tablet dele, ele pode ir com o computador dele. Então, tudo isso veio para facilitar e a gente conseguir extrair esses dados de maneira muito mais assertiva, né? Antes, quando os profissionais escreviam à mão até mesmo, ou hoje a gente já começa a pensar que um Google Forms há 6 anos, 7 anos atrás era uma inovação, era uma novidade super grande. Hoje o Google Forms ele é simples, né? Hoje a gente tem muito mais possibilidades dentro do que a gente conseguiu estruturar, né? Mas pareceres elucidativos, muitas informações, tudo isso se resumindo para o quê, né? Para a gente ter assertividade, para a gente conseguir ter muito mais qualidade na entrega, né, para as seguradoras e para as empresas que atendemos. Olha aí que legal. Eu estava pensando aqui que antes o Eduardo falou que são mais de 3 mil médicos pelo Brasil todo, né, Eduardo? Teve algum caso que tu lembra que, assim, que foi numa parte mais remota do Brasil? Putz, já foi em tanto lugar. Eu me lembro já, eu não vou citar o nome, né, da pessoa, porque ela é um pouco famosa, mas a gente já teve casos, por exemplo, de um médico não aceitar ir, porque essa pessoa, enfim, era numa região remota, envolvida com questões complicadas, e o médico foi ameaçado de morte para comparecer na perícia. Ui! Né? A gente já teve casos de realmente... e isso é um ponto bem, eu acho, importante também, porque a nossa trajetória sempre foi marcado, né, como a Nadine e o Edevar vem destacando aí, por fazer o justo. Só que quando tu faz o justo, incomoda muita gente. Né? E a gente, quando entrou no mercado com essa filosofia, a gente, inclusive, sofreu, em alguns momentos, até literalmente ameaças, né? Então, mas a gente não arredou o pé e continuou fazendo aquilo que é justo, mas a gente já fez perícia em tudo que é lugar que tu pode imaginar, e a tecnologia é o que nos deixa seguro quanto a isso, né, Júlia? Porque se tu fizer do Iapoque ao Chuí a perícia, trabalhando com 3 mil médicos, como é que tu entrega sempre a mesma qualidade? Com tecnologia. Né, a tecnologia padroniza. Então, pode o nosso médico ser um índio, né, de uma tribo, que ele vai conseguir fazer igual a um médico que está no Albert Einstein, porque a gente tem uma tecnologia que padroniza. Acho que isso é o mais importante. Olha aí, que legal. E tornando, né, esse saber aí universal também, né, que faz toda a diferença aí na hora de entregar um laudo. Nadine, a atuação da Expermed, ela vai desde até anotei aqui para eu não esquecer, porque isso é muito importante. Vai desde a subscrição do risco até a assistência técnica judicial. Isso, Nadine? Exatamente. Como que cada uma dessas frentes contribui para o ecossistema do seguro?
Então, é isso mesmo, a gente atua antes ainda do seguro ser contratado, que é a subscrição do risco. Então, nessa parte, a gente auxilia as seguradoras, através ali da análise da DPS, a fazer com que a seguradora veja o risco que ela está tendo de assumir aquele seguro, né? Então, ela pode optar por assumir ou não. Então, a gente atua nessa parte. Depois, a gente atua também ainda na parte administrativa, na regulação de sinistro. A regulação de sinistro, conforme eu falei, a gente sempre preza por pagar o justo, né? Fazer uma indenização bem justa e assertiva. É isso que as seguradoras procuram e é isso que os segurados procuram também. Então, isso melhora muito a imagem da seguradora. E a gente procura também sempre ser muito célere. Nossos SLAs são muito curtos, porque a gente sabe que a hora do sinistro é a hora que o segurado mais precisa e ele quer uma finalização rápida e ágil. Então, agora, ainda mais agora com a nova lei do seguro, né? O marco legal que vai entrar, que vai deixar os prazos, acho que mais curtos, a gente está muito preparado para isso na regulação de sinistro, a gente já atua com uma agilidade muito grande. E ainda nos processos judiciais, foi aonde a gente iniciou, na verdade, né, e onde a gente mais faz perícias na assistência técnica judicial. A gente está, como sempre, como parceiro da seguradora para fazer com que eles tenham ou um êxito na ação judicial ou uma indenização justa também. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que tem muita fraude, então os pedidos, às vezes, são abusivos mesmo, e a gente está ao lado das seguradoras para tentar combater essas fraudes e para eles pagarem o que realmente eles têm que pagar. Então, eu sempre digo, todas as frentes que a gente atua, seja administrativa ou judicial, a gente se coloca como esse parceiro estratégico das seguradoras e das empresas em geral. Hoje a gente atende o mundo corporativo também. Então, a gente está aí de ponta a ponta, a gente chama com eles, né? E, Nadine, fiquei pensando agora na tua fala, com toda essa tecnologia, né, com toda essa expertise que a Expertmed tem, não daria para atuar também em outros países? Então, a gente já recebeu pedido de perícia na Argentina, já aconteceu. Já teve uma do México, se eu não me engano. E a gente já teve algumas coisas, assim, junto com uma seguradora de pareceres para o exterior. Não que a gente vá atuar no exterior, mas para hospitais em Miami. Então, assim, tem um cheirinho aí de internacionalização. Olha aí, quando vocês expandirem essa atuação, venham aqui no Seguro Sem Mistério contar. Já demos os spoilers aqui, hein? Com certeza. Eduardo, na regulação de sinistro, quais os diferenciais técnicos que vocês oferecem, né, para garantir precisão e agilidade? É bem interessante essa pergunta e eu sempre volto assim na história, né, da Expermed, porque a nossa atuação ela foi em escala dentro das seguradoras, né, e eu acho que isso é interessante porque a gente faz parte de uma mudança de filosofia de mercado, né? Então a gente começou com as seguradoras atuando na assistência técnica e tentando convencer as seguradoras da importância. Quando as seguradoras começaram a ver que a gente de fato entregava resultado ali no caso, né, vencendo os processos, ela olhou para a regulação e disse assim, não, mas espera aí, se eu estou vencendo aqui, se eu começar a me preocupar na regulação, talvez o problema não chegue lá, né, que não judicializa. E aí a gente começou então a convencer as seguradoras de que a atuação deveria começar aqui. Eu não vou falar, né, mais da subscrição, mas depois de um terceiro momento ela conseguiu ver que, bom, mas se aqui na regulação, que é onde dá o problema, eu consigo, né, ter êxito, por que eu não começo na subscrição, que é onde eu analiso o risco? Por isso que a gente fala, né, que a Expermed atua desde a subscrição até a assistência técnica. Mas isso foi um movimento de mercado que foi em escala. O que aconteceu? Quando a gente foi para a regulação, na regulação, em tese, não tem como ter êxito porque tu não vence. Tu simplesmente é justo. Então, o que a gente fez na regulação do sinistro foi implementar laudos didáticos em que quando o segurado lê, ele olha e diz assim, tá, entendi por que eu não estou recebendo aquela indenização, entendi por que eu estou recebendo uma indenização parcial, né? Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente ingressou no mercado, o normal, né? Existe, vocês que estão assistindo, que entendem de seguros, tem a tabela do açougueiro, né? Que é aquela tabela que acaba indenizando de acordo com o déficit funcional de um membro, e os segurados, eles recebiam simplesmente assim, 25 vezes 25 igual a 6,25, é isso que tu vai receber. Como é que eu vou ficar, né, satisfeito com aquela resposta? Às vezes eu estou pagando seguro há 10 anos e eu recebo um cálculo. O que significa aquilo? E aí a gente começou a introduzir, então, laudos didáticos que a gente dizia, olha, 25% é o que consta na tabela da circular tal, referente ao teu cotovelo. O outro 25% é o déficit que tu ficou no cotovelo. Então, tu está recebendo 6,25% porque o acidente foi assim, assim, assim. Óbvio que com o tempo a gente começou a mostrar para as seguradoras que começou a reduzir a judicialização. Então aquela resposta começou a ser satisfatória.
né? Então, esse foi o nosso primeiro diferencial na regulação do sinistro, o que fez com que a gente convencesse as seguradoras a dar esse passo um degrau abaixo para começar a resolver o problema aqui. E óbvio que depois entrou tecnologia, Big Data, onde a gente consegue orientar o médico sobre um padrão indenizatório, né? Então, a lesão de cotovelo, a lesão de ombro, a lesão de joelho, ela muitas vezes se repete. Então, a gente consegue dizer para o médico, olha, como padrão, geralmente o déficit é esse. Aí o médico vai pegar aquela informação, vai olhar o caso concreto e vai confirmar. Mas a gente consegue trazer um padrão de indenização também que tira um pouco a subjetividade que pode levar a um erro, né? Então, acho que os principais diferenciais na regulação do sinistro são esses. Olha aí, mais explicativo que isso, impossível, né, Eduardo? Eu adoro que o Eduardo ele usa exemplos, ele traz, ele é o cara que explica aqui de forma didática, né? E na assistência técnica judicial, Edevar, como que a Expermed atua para apoiar aí as seguradoras em processos complexos, por exemplo, né? E o que muda aí com a presença de um parceiro técnico desde o início da demanda? Uhum. Seguradoras e empresas também. Teremos assistência técnica, olha aí. Bom, mas vamos lá. A assistência técnica, ela é o início de tudo, né? Então, até só trazendo também um ponto interessante lá do início da nossa trajetória, cada contratação que a gente recebia de assistência técnica também era uma comemoração, né? A gente, cada cliente, cada contratação nova, a gente batia o sino, exato. Não, e temos o sino, inclusive. Temos o sino, né? Bom, mas vamos lá. Assistência técnica, a gente não... muitas vezes as empresas, enfim, pensam que a gente atua só lá no ato pericial, mas a nossa atuação ela começa um pouco antes, né? Ela começa já na elaboração de subsídios, né? Então, a gente entrega subsídios para os clientes e que eles podem, obviamente, utilizar na sua defesa, né? E muitas vezes, com essa argumentação inicial, muitas vezes o caso pode ir até para um acordo, né? E já resolver aquela demanda. Bom, tendo a contestação, designado o ato pericial, comparecemos in loco, né? E aí o importante, e um ponto também que tu trouxe, Julia, antes, é que nós já realizamos perícias em todos os estados de fato, né? A gente já teve perícia no Acre, já teve perícia em Roraima, enfim, em todos os lugares de fato, né? A gente tem uma capilaridade muito grande da nossa rede médica, então, enfim, qualquer apólice, enfim, empresas de qualquer estado, a gente está lá para atender. Estão dando trabalho para os médicos do Brasil. Estamos, vamos continuar dando trabalho por longos anos ainda. Bom, mas vamos lá. Nosso comparecimento em loco, o nosso profissional, a atuação dele no exame, em alguns movimentos, enfim, que pede para o periciado fazer, ele consegue lá dentro do nosso software, colocar as porcentagens, enfim, e vai, né, depois ele vai elaborar o parecer. Bom, o quão importante é isso, né? A gente busca uma indenização justa e, mais que justa, coerente, né? Claro que a gente busca, em muitos casos, também ter a improcedência no caso. Mas, se não tiver a improcedência, buscamos essa indenização justa. E com a indenização justa, obviamente que aumenta o êxito também para os nossos parceiros, aumenta o êxito e também o provisionamento, né, de reserva para seguradoras e grandes empresas. Nadine, comenta um pouquinho pra gente, a gente falou bastante de tecnologia ao longo da nossa conversa aqui já, né? Mas quais que foram os principais avanços tecnológicos incorporados nos últimos anos? Que a tecnologia também, desde 2020 para cá, deu um salto, né? Perfeito, exatamente. Como a gente comentou, a gente preza pela inovação e pela tecnologia desde os nossos primórdios. Então, a gente criou o nosso sistema que se chama ExpertWeb lá no começo da empresa para ser o nosso sistema de workflow, onde a gente fazia a nossa operação. E ao longo dos anos a gente vem aprimorando muito os nossos sistemas. A gente teve a criação do Clique Regulação, sistema para regulação de sinistro das seguradoras, onde a gente entrega dashboards com dados para embasar decisões, onde a seguradora pode olhar quanto que foi o pedido da indenização, quanto que foi pago, então dados financeiros, estratégicos. E aí, a partir do ExpertWeb antigo e do Clique Regulação, a gente trouxe um avanço maior ainda para o ano passado, foi quando a gente criou o novo ExpertWeb, que se chama ExpertWeb Gestão Inteligente em Perícias. Então, a gente chama ExpertWeb 2.0. Esse sistema, ele tá maravilhoso. Ele é, assim, nosso xodó, porque ele
simplesmente ele abarca toda a nossa operação, a gente consegue fazer tudo lá por dentro, desde que a demanda entra até quando o financeiro vai cobrar uma nota, quando a gente vai pagar o nosso parceiro médico, tudo acontece por dentro do sistema. O médico vai fazer a perícia, ele faz por dentro do nosso sistema. A seguradora quer um contato com a gente, ela pode nos mandar mensagem por dentro do sistema. Então, a gente não precisa mais utilizar o e-mail, se não quiser, tem algumas que optam ainda pelo e-mail. Se não quiser, não precisa utilizar o e-mail, então a gente leva muita segurança da informação, a gente está totalmente adequado à LGPD, fora a eficiência operacional que a gente promoveu com o sistema, tanto para nós mesmos, internamente. Então, assim, hoje a gente consegue escalar em número de perícias sem precisar escalar igualmente o número de colaboradores. Então, a gente consegue esse crescimento. E a gente consegue trazer eficiência para a seguradora, porque essa interface no sistema, ela se torna muito ágil. Através de mensagens, através de avisos, a comunicação, o laudo entrou, a seguradora já recebe um aviso, já pode, né, fazer ali o pagamento da indenização. Então, a gente vem aprimorando cada vez mais as nossas tecnologias. A gente está utilizando agora inteligência artificial também para automatizar, para nos ajudar ali na parte do sistema. E também, como o Eduardo falou, há muitos anos a gente utiliza Big Data para ter uma padronização, para a gente poder ter o médico ter uma visualização do que seria aquela lesão. E claro, daí ele pode mexer conforme o caso concreto, mas a gente já tem ali uma luz, e isso facilita muito a vida dos parceiros e também do nosso pessoal interno. Eduardo, numa resposta anterior, a Nadine citou a questão do marco legal do seguro, né? Muda alguma coisa para vocês? Tu que é advogado, né? Por isso que eu trouxe para ele. Sou advogado aposentado. Sou advogado aposentado, tive uma carreira meteórica de apenas 5, 6 anos. Na verdade, assim, na operação da Expermed, a gente tem muito forte aquilo que a gente tem que fazer. É óbvio que o marco legal dos seguros, ele pode exigir alguma pequena alteração para a gente aumentar ainda mais o êxito do nosso cliente, para a gente conseguir fazer uma regulação de sinistro mais adequada ou até uma subscrição de risco. Mas, assim, substancialmente não vai mudar tudo aquilo que é a nossa metodologia, a nossa filosofia. Né? E até pegando um gancho que tu fez antes a pergunta para a Nadine da questão da internacionalização, a gente criou uma empresa que ela sim depende muito de pessoas pela cultura que a gente criou, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tecnologia que vai do início ao fim da operação que permite com que ela escale em outros países. É óbvio que indo para outros países a gente vai ter que ver como é que é a legislação lá, quem são os órgãos reguladores e assim por diante, mas a operação está toda empacotada dentro de uma tecnologia que a Nadine explicou agora, né, os detalhes dessa tecnologia. Então, não vai impactar nada que mude o modelo de negócio que a gente criou e a tecnologia que embasa o nosso dia a dia, a nossa rotina. E na questão da tecnologia, Eduardo, ela torna também mais transparente, né, para os clientes, ou seja, para as seguradoras, os advogados? Exatamente. A gente vai muito além de perícias justamente, né, pelo que a Nadine destacou ali, porque assim, em tese a gente é quem tem a caneta para dizer quanto tem que pagar. Então a gente tem uma responsabilidade enorme. E dentro dessa tinta da caneta, vamos dizer assim, a gente tem uma responsabilidade que a gente está defendendo ali o nosso cliente perante a SUSEP ou a ANS. A gente tem uma responsabilidade de cumprir os SLAs, que pode gerar uma multa para o nosso cliente. A gente tem uma responsabilidade perante o segurado, né? Porque, como a Nadine falou, a seguradora ou ela quer fidelizar ou ela quer terminar um ciclo de uma maneira correta e elegante ali com o seu cliente. Então, todas essas responsabilidades que a gente tem, e uma responsabilidade financeira, né? Porque tu imagina, se a gente tem de uma seguradora X sobre a nossa administração 30 mil perícias, se a gente fizer isso vezes um ticket médio de 50 mil reais, a gente está falando aí de centenas de milhões. E a gente está administrando esse pool, né, de dinheiro da nossa seguradora, e a gente tem que mostrar para ela o quanto que a gente está reduzindo, o quanto a gente está otimizando um custo que ela teria. Então, a tecnologia para a Expermed, ela não é só para fazer o laudo, e sim para ser transparente quanto a resultados financeiros, a dar uma satisfação para o órgão regulador e os prazos que estão sendo cumpridos também. E, Edevar, comenta pra gente como é que a empresa mantém, né, o time técnico, porque a tecnologia funciona graças também a muitas pessoas que estão aí por trás, né? Mas esse time técnico, como é que vocês mantêm atualizado, né, frente às mudanças regulatórias e até mesmo as inovações aí tecnológicas do setor? Perfeito. Bom, com muito treinamento, né? O treinamento, ele tá presente no dia a dia da Expermed. E aí, treinamentos presenciais, treinamentos por vídeo também, porque a gente tem um corpo técnico também, como a gente já mencionou anteriormente, espalhado por todo o Brasil. Treinamentos dentro da nossa plataforma também, dentro do nosso software também, ele tem vídeos,
um novo profissional que está iniciando o trabalho com a Expermed em uma nova cidade que a gente vai começar a atuar. Ele tem um onboarding, então, onde ele tem acesso a todos esses materiais e além dos treinamentos, nós temos uma equipe de relacionamento, uma equipe que é focada em cuidar do nosso corpo técnico, né? Essa equipe de relacionamento, hoje nós temos 8 pessoas, 10 pessoas já, então eles estão sempre em contato com a nossa rede, colhendo feedbacks, certificando também, né, que todos estão aptos e principalmente qualificados para estar realizando o atendimento na ponta. Olha aí, Edevar, sabe o que a gente fala aqui no Seguro Sem Mistério? Que quando os entrevistados são bons, passam muito rápido. E a gente tem um quadro diferente, um quadro especial aqui no final do nosso programa, né? Estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero dar um tempinho para ele, porque vai ser uma coisa que vai fazer vocês pensarem aqui. Então, é o nosso quadro de frente, onde a gente faz algumas perguntas rápidas, Nadine, e cada um de vocês responde em algumas palavras. Vamos lá? Vamos. Bora. Nadine, uma palavra que representa a Expermed hoje. Inovação. Edevar? Pessoas. Eduardo? Relacionamento. E um valor inegociável da Expermed, Eduardo? Ética. Responsabilidade. Transparência. Uma transformação que marcou a história. Essa não precisa ser uma palavra, Eduardo. Pode ser Desculpa, uma o quê? uma transformação que marcou a história de vocês. Eu acho que foi uma transição até de CEO da minha para a Nadine, onde entrou um novo modelo de gestão e levou a empresa para um novo patamar, vamos dizer assim. Olha aí, eu até vou fazer um comentário aqui, que fizeram essa transformação durante a pandemia. Estávamos lá, troféu JRS, e o Eduardo me diz, não fala com a Nadine. Então, ele manda o contato dela, me manda o contato dela para eu falar com ela, ao qual o nome dela... Porque eles são irmãos, né, gente? Caso vocês não tenham percebido, a beleza de família. O nome dela tava assim, Didi. O nome dela até hoje no meu celular é assim, então eu não mudei. E eu chamo ela assim, então vocês me desculpem. Uma transformação, Nadine, na tua opinião? Uma transformação que marcou, eu acho que quando a gente perdeu uma vertical da empresa, esse ano, a gente atendia a DPVAT, para mim foi uma transformação que marcou muito, porque a gente se viu sem uma parte que sempre foi da Expermed, desde 2016, mas a gente viu que o quão importante é a gente passar por desafios. Então, a equipe se uniu, a gente não precisou demitir ninguém, a gente se reestruturou em um formato que as outras equipes cresceram tanto a ponto de absorver essa parte. Então, foi uma transformação que, para mim, foi bem impactante. Olha que legal, que legal. Edevar? Bom, vamos lá. Eu acho que foi em 2019 também a gente teve uma redução de um contrato muito importante. E ali eu acho que foi também um divisor de águas para a Expermed, porque daqui a pouco em muitas empresas simplesmente demite e reabsorve essa demanda internamente, está tudo certo. A gente optou por não desligar ninguém em frente a uma redução contratual e foi ali também que as nossas tecnologias começaram a decolar de fato. Então formamos uma equipe dentro que começou a focar muito na Expert Web, no clique e regulação, como a Nadine falou antes. Então, acho que esse foi um marco bem importante de transformação. Que interessante. Peter Drucker, que é o pai aí da gestão, né, moderna, ele diz que as empresas, elas crescem justamente no desafio. Naquele momento, né, vocês aqui citaram 2 momentos diferentes, mas momentos que refletem aí um desafio. E que legal que a cultura da Expermed é tão forte que vocês conseguiram, né, visualizar outros horizontes e até crescer nisso. O conforto, Eduardo, geralmente é o que nos deixa aí meio... Isso não existe dentro da Expermed. Eduardo, um desafio atual do setor? Desafio atual do setor. Pode ser o de perícias ou pode ser o do mercado de seguros em geral? Eu acho que assim, todo o mercado está passando pelo desafio agora de se adaptar um pouco à questão da inteligência artificial, né? A gente não sabe até onde a gente vai ter que nos adaptar do ponto de vista de deixar um pouco de lado a mão de obra humana que a gente está conhecendo e indo para a parte de inteligência artificial. Eu acho que tudo aquilo que é repetitivo a gente tem que otimizar. E aí a gente vai acabar aplicando a inteligência artificial. Mas a gente também não gosta de perder esse lado humano, que, por exemplo, atendimento ao cliente, uma inteligência artificial nunca vai conseguir fazer que nem um humano. Então, eu acho que o próximo desafio agora da Expermed é a gente saber ter esse balanço em que a inteligência artificial vai conseguir otimizar muitas etapas operacionais, mas a gente não pode deixar de ser a expert, que o atendimento sempre foi o nosso grande diferencial, né?
Para vocês isso vai ser fácil, né? Tem tecnologia no DNA junto com o atendimento humano. Os dois já fazem parte do nosso dia a dia, Exato. mas a gente está dando um passo a mais, eu acho, aí junto com o mundo como um todo, né? E para ti, Nadine, um desafio atual? Eu acho que o combate às fraudes é o que a gente tem visto muito, assim, no dia a dia, desafio de mercado e para as próprias perícias. Infelizmente, o Brasil é um país com muita fraude, que causa prejuízos milionários aí para o mercado e acaba causando um desajuste até para o próprio segurado ou beneficiário ali dos planos de saúde, porque acaba ficando mais caro, obviamente, estão pagando mais indenizações. Então, eu acho que isso é um desafio que a gente já se colocou à disposição e ao lado, assim, dos clientes, para a gente estar sempre em busca, né, de combater isso, mas acontece bastante ainda, então acho que é um desafio grande. E para ti, Edevar? Bom, vamos lá. Eu acho que é um desafio a gente também continuar mostrando a importância que a perícia médica também, que a perícia de engenharia tem no mercado. Continuar catequizando. Continuar catequizando, exatamente, porque hoje a gente absorve uma parte do mercado de seguros, uma parte grande, mas, por exemplo, na área trabalhista tem ainda muito para crescer. Por quê? Porque muitas vezes ainda também as empresas não entendem a importância da perícia, o quão ela pode ser benéfica para a empresa. Então, acredito que é continuar catequizando também uma outra parte do mercado. E, Edevar, pode ser que essa resposta aqui seja unânime para vocês três, mas vamos ver. Uma tecnologia que ainda vai mudar o jogo. Olha, se a gente pensar um ano para trás, né, a inteligência artificial ela vem arrebatando tudo, né? Uma tecnologia que pode mudar o jogo é uma boa pergunta. O Edevar enrolou, viu? Ele fez. Vou ajudar o Edevar a responder. Então. É uma pergunta bem complicada para nós, até porque a gente sempre teve tecnologia dentro da nossa operação. Mas se a gente passar aí, se a gente pensar, na verdade, no quanto a inteligência artificial está impactando no ponto de vista da medicina, a gente pensar que, por exemplo, na parte de radiologia, teve toda uma onda de interpretação de laudos através de inteligência artificial, eu acredito, e a gente já tem isso na parte de Big Data, que com o passar dos anos, aquelas perícias que são mais repetitivas, como acidente de trânsito que gera lesão em ombro, cotovelo, joelho, etc., a inteligência artificial vai conseguir talvez ser melhor que o médico. Não é hoje, talvez seja daqui a 5, 10 anos, mas na medida que tu vai ter 1 milhão de casos parecidos com um tipo de comportamento, a inteligência artificial vai conseguir ser muito mais assertiva do que o médico tendo que analisar toda uma documentação. Eu acho que isso aí lá na frente vai mudar o jogo. Mas, de novo, talvez resolva 15%, 20%, chega até 40%, mas 100% não vai resolver e a gente sempre vai precisar do médico, nosso parceiro. Concorda, Nadine? Concordo. Eu acho que alguma inteligência artificial, alguma tecnologia com inteligência artificial é que vai mudar o jogo, tanto nessa parte de laudos ou então também das fraudes. A gente vê muito agora inteligência artificial combatendo fraudes. Esse assunto está bem em alta, então eu acredito que passa pela inteligência artificial, com certeza. Olha aí que interessante. Na Maratona de Inovação e Seguros, Duca, que tu já está mais do que... como é que a gente fala? Tô te intimando para vir. Opa, tô Porto Alegre. Tô dentro. A gente vai ter um especialista, o Walter Longo, falando só sobre inteligência artificial e ele traz muitos desses dados, né, e estudos que tu comentou aqui também, então pode ser bem interessante aí, né, para quem vai estar nos assistindo, ó, 5ª Maratona de Inovação e Seguros, 17 de setembro, os ingressos já estão no Simpla, então corre lá, porque acaba rapidinho. Nadine, uma inspiração profissional para ti? O Eduardo. Opa! Vai cair uma lágrima. Olha aqui, ó. Não, vamos quebrar um pouquinho, então, Edevar, agora contigo. Vamos lá. Eu acho que nós temos grandes exemplos, assim, dentro do ExpertMed mesmo. Eu acho que é fato, assim, porque eu não tô enrolando agora e não tô... Nem puxando saco. Nem puxando saco, nem seguindo, assim... Mas a Nadi e o Duca, né? E o Duca são inspirações mesmo, porque o Eduardo iniciou tudo, a Nadine tem um modelo de gestão que inspira diariamente mesmo, então com certeza, eles são uma grande inspiração. E não é só para vocês da Expertmed, sabia, Eduardo? Para nós, que fazemos parte do mercado, para quem acompanha, né, a história de vocês também. O Eduardo, que não quer mais saber da gente, agora ele só quer saber lá dos outros negócios, brincadeiras à parte, né? Mas o Eduardo aí também tem outros negócios que ele toca. E a Nadine, desde que o Eduardo me apresentou, né? Aí eu tô sempre puxando ela, né? Nadine tem que vir, Nadine. A gente não pode deixar a Nadine de fora. E para ti, Eduardo, uma inspiração profissional? Eu tenho duas, tá? Uma é o nosso padrasto, o Henrique Rosito, né? Que foi um dos motivos da gente criar a ExpertMed junto com a minha mãe, obviamente. E a segunda é a Nadine, porque a ExpertMed, ela sempre vem inovando. E quando a gente foi fazer uma transição para CEO, a gente queria uma mulher. E a gente queria uma mulher que fosse forte,
que fosse organizar a nossa casa, que ia ter esse lado humano muito florescido. Então a Nadine acho que caiu como uma luva, né? Sendo essa força feminina que veio para dentro e tornou a Expermed 100 vezes mais organizado que na minha gestão. Nadine, muito bonita por dentro e por fora, né? É, Nadine? E para fechar, Nadine, o que significa para ti ir além das perícias? Para mim é o propósito que a gente tem lá na Expermed. Ir além das perícias é a gente trabalhar todo dia por algo a mais, né? Então não é só fazer a perícia, a gente quer que nossos colaboradores se sintam bem, que eles tenham qualidade de vida, que eles amem trabalhar na Expermed. E além da perícia é a gente entregar com qualidade para o cliente vê valor no que a gente entrega e não somente, a Expermed faz perícias. Não, a Expermed é um parceiro e hoje muitos clientes nos veem assim, isso me deixa, é muito gratificante, assim, muito legal de ver os feedbacks. E além das perícias, eu acho que é gerir uma empresa que eu sinto orgulho. É sempre entrar na Expermed e me sentir bem, me sentir em casa, me sentir acolhida. O CEO normalmente é uma pessoa mais solitária, porque, né, de fato, não tem alguém acima de mim, mas lá eu me sinto muito como se eu estivesse num time mesmo, assim, não sozinho. Que legal. Edevar, e para ti, o que significa muito além das perícias? Bom, eu acho que além de a gente entregar qualidade, excelência no dia a dia para os nossos parceiros, é a gente ser sempre lembrado, quando alguém pensar em perícia, pensar em Expermed. Então, eu acho que é unir a nossa qualidade, a nossa excelência, que sabemos que entregamos e gostamos de entregar isso, mas ser sempre lembrado, ser uma marca consolidada no mercado. Agora, para fechar com chave de ouro, contigo. Bom, eu acho que assim, e além das perícias, nada mais é do que a gente literalmente abraçar o cliente, a gente literalmente abraçar as pessoas que estão, nossos colaboradores, os nossos médicos e principalmente ser o exemplo. Né? Eu acho que nós como sócios, quando a gente é o exemplo, esse exemplo é transmitido para os colaboradores, esse exemplo ele é percebido pelos nossos clientes, esse exemplo ele é absorvido pela nossa rede médica. Então, eu acho que na medida em que a gente abraça o nosso cliente, nossos colaboradores, tudo flui normalmente. Muito legal. Nadine, Eduardo e Edevar, foi um prazer estar aqui com vocês nesse Seguro Sem Mistério, nessa conversa, né, Edevar? Tão rica e tão cheia de propósito, uma história maravilhosa que a gente pôde contar aqui. Que interessante, esse é o nosso segundo, a Luísa que está aqui acompanhando, que é do marketing da Expermed, está aqui nos bastidores. Esse é o nosso segundo, né, Lu, episódio aqui do Seguro Sem Mistério com a Expermed, e a gente conseguiu fazer um negócio que eu quero marcar outro, um terceiro, para a gente conversar sobre mais coisa, porque realmente a história da Expermed é muito rica e tem muita coisa legal aí para a gente contar. E é muito interessante, Duca, que embora tenham vindo aqui vocês, né, da mesma empresa, vocês não se repetiram, vocês têm muito repertório para contar, então muito conteúdo legal aqui para a gente contar. Para a gente finalizar, Nadine, uma mensagenzinha rápida para quem vai estar nos assistindo, final. Para os nossos clientes, contem sempre com a gente está sempre à disposição para melhor resultado. Os que ainda não contam com a gente, nos chamem, a gente também está à disposição. E eu acho que para todos que estão assistindo, a Expermed está cada vez crescendo mais e se aprimorando, então acho que a nossa prestação de serviço tende a ser uma referência no mercado e se consolidar como uma referência de perícias médicas, técnicas, contábeis e odontológicas. Olha aí, que legal. Já vamos pedir desculpa aqui para os telespectadores, Nadine, que a Nadine vai casar, gente. Ela vai dar com a gente na maratona esse ano, mas ela prometeu que vem pro troféu. Com certeza. Então, ó, vocês que estão sempre aguardando a Nadine. Eu queria agradecer também pela presença aqui, foi um prazer estar com vocês. Que legal. É sempre um prazer receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas. Quando tiverem, né, Lu, quando esse pessoal tá por aqui, tu marca com a gente, que a gente sempre tem história aqui para contar. E com certeza foi um episódio muito inspirador. E se você gostou desse episódio, compartilha, segue o @jrs.digital nas redes sociais, @Expermed também, segue lá, hein, para acompanhar o pessoal e continua acompanhando com a gente para a gente conhecer mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais.